Meus irmãos, graças e paz, boa noite a todos. Vocês estão bem? Graças a Deus, né? Acho que quase mais ou menos 2 meses atrás, eu acho que faz quase 2 meses, uma segunda-feira de manhã, logo cedo, acho que era 7 da manhã, meu telefone tocou, meu celular. E era o pastor Vinícius, o pastor da nossa congregação lá em Pontes Cavalhos. E ele disse: Medeiros, infelizmente, a nossa irmã Gise, como nós chamávamos ela faleceu agora. E foi um choque, irmãos. Um choque não somente para mim, mas toda a congregação ficou estarrecida. Uma irmã nova, 46 anos de idade, não tinha nenhum tipo de doença, simplesmente passou mal, uma pneumonia, uma gripe e tal, e foi para o hospital de emergência e acabou falecendo. E foi muito ruim, foi terrível. A dor daquela igreja, a dor da gente, de uma pessoa tão querida daquela igreja, irmãos. Mas há 4 anos atrás, essa mesma irmã passou por uma grande tempestade. O seu genro, esposo da sua filha, casados, ela estava grávida, ele apenas com 27 anos de idade, morreu do infarto fulminante. 27 anos. Na quinta-feira foi o velório dele, na terça-feira a filha teve neném. O pai nem pôde conhecer o seu filho. Depois de 2 anos que o seu genro faleceu, o seu marido se converteu. E essa filha dela, passando por toda essa situação, muito nova, com um filho pequeno, sem o pai, sem o marido. E há quase 2 meses, Deus, pela sua soberania, resolveu levar a sua mãe. E eu me lembro quando a gente chegou lá no velório, lá na igreja, ela se abraçou comigo e disse: de novo, Medeiros. De novo. Que dor. Pela segunda vez. Perdi a minha mãe, perdi meu marido e agora perdi a minha mãe. E aí eu fui falar com o marido dela, recém-convertido, e ele me abraçou e disse: está doendo, Medeiros, mas o que me conforta é saber que a minha esposa está no céu, está nos braços do Pai. Depois que ela faleceu, com 15, 20 dias, ele teve um infarto. O esposo teve um infarto. Então foi um susto grande para a família, mas graças a Deus está bem. Depois que ele teve isso, a sua filha foi internada com pneumonia. Passou também por esse processo e graças a Deus está em casa também. Domingo passado, eu fui lá na congregação. E aí, quando eu chego lá, irmãos, estava lá, e foi chegando uma família, e chegando. E no final, quem estava lá? A filha dela voltou para a igreja, recuperada, começou a louvar, que ela faz parte do louvor. Estava lá o seu marido, o viúvo. E quando acabou o culto, ela me chamou assim: Medeiros, vem cá que eu quero lhe apresentar a minha tia, o meu tio, fulano. Todos se converteram ao Senhor. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque tem coisas, irmãos, tempestades que vêm em nossas vidas, que nos assolam, como foi o caso dessa família, da morte, da perca. É uma dor muito grande. Mas Deus, na sua soberania, tem os seus propósitos. E glórias a Deus que a família está sendo salva para a glória do Senhor. E mais uma vez, no domingo, quando eu estava lá,
a alegria em meio a essa dor, em meio à saudade que fica. Mas, mais uma vez, o esposo chega e diz assim: o que me conforta é em saber que a minha amada esposa, ela está no céu. Então, nessa noite, eu gostaria de refletir no tema que é uma pergunta: por que que o céu é melhor? Já pararam para pensar o que é que, para vocês, o que é o céu? O que é que vocês pensam do céu? O que é que nós vamos encontrar lá no céu? Como será? Alguns dizem que ninguém vai fazer nada, não vai trabalhar, é apenas glorificando a Deus, cantando, né? Uns dizem, não, lá vai estar uma rua cheia de ouro, como o texto até fala. E muitas vezes a gente não para, irmãos, para pensar ou até meditar sobre o céu. Então, nessa noite eu gostaria de pensar um pouco, meditar com vocês sobre essa pergunta: por que o céu é melhor? E quando nós estudamos a palavra de Deus, chegamos à conclusão que pensar no céu, falar do céu, ter garantia do céu, nos ajuda, irmãos, a lidar com as crises, as angústias, as tensões da vida aqui e agora. Então, quando nós pensamos no céu, nessa esperança que nos foi dada, de que Cristo voltará para buscar a sua igreja, isso nos ajuda a gente enfrentar os nossos dilemas, as nossas crises, nossas lutas que nós passamos aqui todos os dias. Então isso nos ajuda, né? O próprio Jesus vai dizer, lá em João capítulo 14, versículo 1, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Se assim na casa do meu Pai há muitas moradas, e se assim não for, eu vos teria dito, pois vou preparar lugar, e quando eu for preparar lugar, voltarei para receber para mim mesmo, porque onde eu estiver, vós estejais também comigo. É uma promessa que o Senhor nos dá, uma garantia, porque nada pode curar o nosso coração do que a perspectiva do céu. Por isso que a gente precisa pensar no céu. Essa esperança, essa garantia que o próprio Jesus ele nos dá, meus irmãos. Então, quando a gente também pensa sobre o céu, quando nós estudamos no céu, quando pensamos, quando falamos, quando meditamos, também nos ajuda a lidar, sabe com o quê? Com o dinheiro. Com o dinheiro, irmãos. Com a ganância, com a avareza, com a tendência de nós ajuntarmos coisas aqui nesta terra. Jesus disse, olha, juntais para vós tesouros aonde? Aonde, irmãos? Por que Jesus disse isso? Por que ajuntar tesouro dos céus? Porque lá, traça, ladrão, nada pode roubar. Então, pensar no céu nos ajuda a não sermos uma pessoa avarenta, gananciosa, sabe, nos criar nosso tesouro aqui nesta terra, que é passageiro, onde a traça vai roer, vai se perder. Mas o nosso tesouro tem que ser lá no céu. Por isso que Jesus diz, ajuntar esse tesouro lá no céu. Se colocarmos o nosso coração aqui, o nosso coração fica ganancioso, avarento. Por isso que pensar no céu nos ajuda a nós enfrentarmos as nossas crises, nossos dilemas dia a dia, nos ajuda a gente lidar com o dinheiro para não tornarmos uma pessoa gananciosa, avarenta, mas também quando nós pensamos no céu, falamos dos céus, temos essa garantia do céu, ter essa certeza do céu, é um instrumento glorioso para a gente levar uma vida de santidade. Quando nós pensamos no céu, meus irmãos, esse é um instrumento glorioso para que a gente viva uma vida de santidade. Se nós temos essa esperança, a gente se santifica mais. Se tivermos essa convicção, vamos nos preparar mais para nós morarmos no céu, porque o céu é um lugar santo. Então, cada vez mais que nós pensamos no céu,
nós vamos nos santificar cada vez mais, nos preparar para a volta de Cristo, nos santificarmos, nos afastarmos do pecado, é dizer não para os nossos próprios desejos pecaminosos, é se afastar cada vez mais, é nos santificar cada vez mais, nos aproximar mais do Senhor, porque as portas estão abertas, Ele está próximo a voltar, e esse lugar, o céu, Ele é santo. Por isso que pensar sobre o céu, falar sobre o céu, meus irmãos, nos ajuda a gente a lidar com as nossas lutas diárias, nos ajuda a gente ter um coração, para que a gente não tenha um coração ganancioso, não juntar tesouro aqui nesta terra, mas também nos ajuda a termos uma vida de santidade cada vez mais. Mas a pergunta fica, por que o céu é melhor? E aí eu quero convidar vocês a abrir as suas Bíblias no livro de Apocalipse, capítulo 21. E deixa a sua Bíblia aberta. Apocalipse, capítulo 21. Acharam? Então, por que o céu é melhor? Primeira resposta. O céu é melhor por aquilo que não vai ter lá. O céu é melhor por aquilo que não vai ter lá. Veja aí o versículo 4, o que é que diz? E ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Então, meus irmãos, o céu é melhor por aquilo que não vai ter lá. Nós vivemos aqui, irmãos, o vale de lágrimas. A gente nasce chorando. A nossa vida aqui, a nossa caminhada nesta vida é de choro. Quando descemos à sepultura, é em meio às lágrimas. A dor lateja em nosso corpo. Nós sofremos dores físicas, dores morais, dores espirituais. São tantos sofrimentos que nós passamos aqui nessa terra, que nós choramos dias e noites. Muitas vezes nós nos acordamos angustiados, sem força nem para se levantar da cama, chorando, entristecido, sem perspectiva mais de nada, muitas vezes querendo desistir da própria vida, desistir daquilo que tudo Deus tem nos dado. Muitas vezes não temos mais esperança mais em nada. Todas as dores, as angústias, os problemas que nos assolam, irmãos, nos levam muitas vezes para o abismo, e muitas vezes nós não temos força para sair de lá. Então todo tipo de enfermidade, toda dor, tudo aquilo que nos causa tristeza, todas aquelas angústias que nós vivemos aqui, a palavra do Senhor nos garante, lá não vai ter, não vai ter choro, não vai ter, irmãos, Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. A morte, que é o nosso maior inimigo, ela não vai existir. Porque uma dor maior para cada um de nós é quando uma pessoa nossa querida morre. Recentemente eu perdi meu cunhado. 15 dias antes morreu um grande amigo meu, um amigo, um irmão. Foi uma dor muito grande para mim, porque eu vivi, o acompanhei, fui para o hospital, estava lá quando ele morreu. Então, irmãos, é uma dor muito grande quando a gente perde alguém que a gente ama da nossa família. Mas a Bíblia diz que essa morte que nos traz dor, ela não vai existir. Por isso que o céu ele é melhor por aquilo que não vai estar lá. E o que é que não vai estar lá? Nem a morte, não vai ter mais dor, não haverá mais luto, não terá mais pranto, não terá, irmãos, mais nada.
Nada daquilo que nos aflige, nada daquilo que nos leva, irmãos, a nos entristecer, nada que nosso coração venha doer, nada disso, porque o céu é o lugar de gozo, de alegria, da presença do Senhor. Por isso que nós devemos pensar no céu. Porque o céu, irmãos, é um lugar de alegria, de gozo e plena com o Senhor Jesus Cristo. Por isso que o céu é melhor, por aquilo que não vai existir lá. Aquilo que lhe assola aqui, meus irmãos, o que tem tirado o seu sono, lá no céu não vai existir. As dores que você tem físicas de algum tipo de enfermidade, lá no céu não vai existir. Saudade, dores de luto, nada disso vai existir. Por isso que o céu, João diz que ele é melhor. Por isso que é importante nós pensarmos sobre o céu. Mas, segundo lugar, por que o céu ele é melhor? Nós vimos que o céu é melhor por aquilo que não vai ter lá. Mas também o céu é melhor por quem não estará lá. O céu é melhor por aquilo que não vai estar, mas também o céu é melhor por quem não estará lá. Veja no versículo 8. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Todos esses, irmãos, não vai estar lá. A nossa vida aqui nesta terra, ela se torna mais densa, mais pesada, mais angustiante, mais amarga, mais difícil de ser vivida, com a presença, meus irmãos, dessas pessoas, desses elementos na sociedade humana. Nós vivemos hoje em um contexto que a nossa violência aqui em Pernambuco tem crescido e muito. Hoje é um grande risco você parar numa esquina, irmãos, que você pode ser assaltado. Hoje, irmãos, as pessoas estão matando por nada, por banalidade. Então a gente convive, irmãos, com esses tipos de elementos que muitas vezes a gente fica prisioneiros dentro da nossa casa, com medo de ser assaltado, com medo de ser sequestrado, com medo, irmãos, de fazer alguma coisa conosco, com a nossa família. Mas a Bíblia diz que esses tipos de elementos não vão estar lá no céu. Assassinos que tiram a vida do próximo, assassino de aluguel, assaltante, mão armada, incrédulos que não só não acreditam em Deus, mas zombam dele, escarnecem dele, irmãos. Como dói, como a gente fica indignado quando a gente ouve uma pessoa zombar de Deus, escarnecer de Deus, né? Falar mal, blasfemar contra Deus, a gente adoece, a gente fica indignado. Mas esse tipo de elemento lá no céu, ele não vai existir. Impuros, gente que não anda em santidade de vida, que desrespeitam a ética, a moral, os bons costumes, desrespeitam, irmãos, o casamento, a família. Pessoas, irmãos, elementos que vivem na sociedade, que destroem famílias, pessoas moralmente impuras, pessoas, irmãos, que são vergonhosos, feiticeiros, os idólatras, aqueles que não só afastam de Deus, mas criam idólatras, né, para que as pessoas o adorem. Pessoas, irmãos, que criam outros deuses, outros ídolos, para eles servirem e adorarem. Essas pessoas, irmãos, não estarão no céu. A sociedade será limpada pela mão do Onipotente. Quando os anjos vierem, esse será lançado como palha no fogo eterno. Mas os salvos, os remidos, os lavados no sangue do Cordeiro, serão recolhidos para ser levados ao celeiro de Deus. Então o céu é melhor por aquilo que não vai existir, que não é choro, nem dor, nem morte, nem pranto. O céu também é melhor por aquele que não vai existir lá.
assassinos, feiticeiros, mentirosos, imorais, não vai estar lá. Não é porque nós não queremos, é porque a própria palavra diz isso. Porque não tem lugar para esse tipo de elementos. Mas em terceiro lugar, por que que o céu ele é melhor? Primeiro que a gente viu que o céu é melhor por aquilo que não vai existir. Vimos que o céu é melhor por aquele aqui que não vai estar lá. Mas em terceiro lugar, o céu é melhor por quem estará lá. O céu é melhor por quem estará lá. Veja aí no versículo 2 e o versículo 3. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como a noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povo de Deus, e Deus mesmo estará com ele. Quem estará lá no céu, irmãos? O próprio Senhor. Quem é que estará lá nos céus? Todos aqueles que foram remidos, lavados pelo sangue do Cordeiro. Desde o Antigo Testamento, dos pais da igreja, dos homens de Deus no Novo Testamento. Todos aqueles que confessaram em vida Jesus Cristo como seu e Salvador, esses estarão lá no céu. Todo o povo de Deus, desde os primórdios do Novo Testamento, da história da igreja, o próprio Deus habitará com eles. É uma morada eterna, não terá interrupção de comunhão. Nossos pecados não terão mais acesso à nossa vida. Desfrutaremos da presença de Deus eternamente, irmãos. Já parou para pensar nisso? Estar com o Senhor do lado a lado, vendo face a face, eternamente. Estar com os irmãos eternamente, em comunhão com Ele, sem nenhum tipo de dor, sem nenhum tipo de tristeza. Aqueles que já se foram, vamos nos encontrar. Vai ser uma grande família lá do céu, glorificando o nome do Senhor, porque lá é a casa de Deus, é a nossa casa. Vamos contemplar a glória dEle, a beleza dEle, conhecê-lo face a face, essa convivência do povo de Deus, da família de Deus, dos irmãos de Deus, e com a presença do Todo-Poderoso será eternamente. Não tem fim. Parece, irmãos, que quando a gente não pensa sobre o céu, não medita, e quando a gente não para para pensar nisso, poxa, eu vou estar com o Senhor eternamente. A gente já não teve cultos, aqueles momentos especiais que a gente não queria que o culto acabasse. É tão bom estar com os irmãos, aquela coisa gostosa, aquela comunhão, aquela presença do Espírito Santo glorioso. E quando a gente vê, passa a hora, tem que ir embora, porque no outro dia tem que trabalhar e começa toda uma labuta, começa toda a nossa vida diária. Então lá no céu, meus irmãos, nós estaremos juntos com o próprio Senhor. E a Bíblia diz que vai ser eternamente com o Pai, celebrando, glorificando o nome dEle, sem dor, sem pecado, sem a morte. Então o céu é melhor por quem estará lá. Mas também, por que o céu é melhor? Porque o céu aqui é representado aqui no texto que nós vamos ler, pela Nova Jerusalém. Como é que João ele vê essa Nova Jerusalém? A nova igreja do Senhor. Como é que João descreve? Veja aí no versículo 9 até o versículo 11. Então veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças cheias
dos últimos 7 flagelos e falou comigo, dizendo: vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. E me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha, e me mostrou a santa cidade de Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, a qual tem o que, irmãos? A glória de Deus. O seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe cristalina. O que é que João, quando ele olha, ele contempla, irmãos, essa cidade, essa nova Jerusalém, que é a noiva, que é a esposa do Cordeiro, ela é belíssima e ela é vista externamente. Está presente ali a glória de Deus. João, ele não consegue descrever essa glória de Deus, que é tão maravilhosa. Então, como é que ele descreve? Como uma pedra preciosíssima. E isso, irmãos, remete em João 4, versículo 3, ainda de Apocalipse, quando ele é levado, irmãos, para o trono, e quando ele olha aquele trono, ele vê alguém sentado, mas ele não consegue, porque a glória de Deus é tão grande ali, que também ele compara essa glória de Deus com a presença de Deus naquele trono, com pedras preciosas, preciosíssimas. Então, meus irmãos, essa nova Jerusalém, que é a nova igreja do Senhor, que somos eu, somos você, aqueles que foi lavado, remidos com o sangue, a beleza, a glória de Deus, ela está lá presente, e ela é vista externamente, porque quando Deus chama Moisés para dar um instrumento a eles, Moisés dá uma instrução para construir o tabernáculo, lá em Êxodo capítulo 35, versículo 8, Deus dá a instrução, e o tabernáculo é construído, ele é feito de madeira de acácia, mas no final da construção, Deus chama Moisés, Moisés, tudo está pronto, cobre tudo isso aqui com ouro, porque aqueles que estão lá fora vão olhar para o tabernáculo e vai ver esse brilho, essa glória do Senhor, porque ouro representa a glória do Senhor. Então essa igreja, irmãos, a nova Jerusalém, ela vai ser vista externamente, linda, maravilhosa, um resplendor, porque é assim que Deus ele vai fazer com a sua noiva, com a sua igreja. É uma igreja que vai ser, quando as pessoas olharem de fora, vai olhar bela, belíssima, porque quem está presente nessa igreja, nessa nova Jerusalém, é a glória de Deus, é a presença do Deus Todo-Poderoso. Por isso que João, ele contempla, ele olha, ele só olha a glória de Deus, está presente nessa nova Jerusalém, como uma pedra preciosíssima, como uma pedra de jaspe cristalina. Então essa igreja, irmãos, ela vai ser vista externamente de uma forma belíssima, gloriosa. Mas por que também que o céu ele é melhor? Porque além dessa igreja, irmãos, ela ser vista externamente bela, ela também, meus irmãos, que o céu será melhor, porque a nova Jerusalém, a cidade santa, ela não é bela apenas pelo lado de fora, mas também pelo lado de dentro. Além de ser vista externamente como gloriosa, como bela, essa igreja vai ser vista internamente também como gloriosa. Veja, por favor, aí os versículos 19 e o versículo 20. Os fundamentos da muralha da cidade estão adornadas de toda espécie de pedras preciosas. O primeiro fundamento é de jaspe, o segundo de safira, o terceiro de calcedônia, o quarto de esmeralda, o quinto de sardônio, o sexto de sárdio, o sétimo de crisólito, o oitavo de berilo, o nono de topázio, o décimo de crisopraso, o 10º de jacinto e o 12º de amestiça. O que é que João, irmãos, quando olha e quando ele diz, como é que ele descreve essa igreja? Porque quando a gente olha aqui, ele diz, olha, os fundamentos da muralha da cidade estão adornados de toda espécie de pedras preciosas. Ou seja,
Em uma construção, quando você começa uma construção, os fundamentos delas, o que é que se coloca? Né? O que é que a gente vê nos fundamentos? Coloca ali concreto, coloca ali ferragem, coluna, mas tudo isso daí fica embaixo, tudo aquilo ali não fica exposto, aonde a gente consiga enxergar. O que é que João aqui, irmão, está querendo dizer quando ele diz desses fundamentos desta grande muralha, né? Que ela está coberta, né? Dessas pedras, 12 pedras preciosas, cristalinas, pedras, irmãos, preciosas. O que João aqui está querendo dizer, irmãos, é que para mostrar que essa nova Jerusalém, ela é bonita por fora e bonita por dentro, ou seja, nela não nada vai se esconder, não tem vida dupla, não tem duas conversas, não tem nada debaixo do tapete, não terá nada que trará vergonha para essa igreja que nós seremos. Então, João, irmãos, quando ele fala desses fundamentos da igreja, que ela é fundamentada dessa muralha, dessas pedras, irmãos, ela está dizendo assim, olha, para mostrar que essa igreja, que ela é bela por fora, ela é bela por dentro, ela não tem nada a esconder. É um livro aberto. Tem nada que possa trazer vergonha. Nada que possa estar escondido debaixo do tapete. Não terá vida dupla. Será um livro aberto para quem quiser ver. Ninguém vai poder apontar e ver algum tipo de defeito, algum tipo de erro ou algum tipo de pecado. João está mostrando, descrevendo essa nova Jerusalém, a igreja do Senhor, que ela não só é vista bela por fora, mas também ela é vista bela por dentro. Essa é a igreja, irmãos, do Senhor. Por isso que é a igreja, por isso que o Senhor é melhor. Porque a igreja do Senhor, a nova Jerusalém, é uma igreja santa, uma igreja bonita por fora, mas bonita também por dentro. Mas ainda a pergunta é, por que o Senhor é melhor? Porque, irmão, essa mesma igreja, essa nova Jerusalém, ela terá portas abertas a todos e sem acepção. As portas dos céus, as portas dessa nova Jerusalém, elas estão abertas a todos sem exceção. Veja aí o versículo 13 e o versículo 25. Versículo 13 vai dizer, 3 portas se achavam ao leste, 3 ao norte, 3 ao sul, 3 ao oeste. Versículo 25 vai dizer, as suas portas nunca, jamais se fecharão de dia, porque nela não haverá noites. O que é que João está dizendo? Essas 12 portas, 3 de cada ponto cardeal estarão abertas. Significa que essa igreja é aberta a todos, que essa igreja terá suas portas abertas para todos aqueles que foram lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, que confessaram Jesus como seu Salvador, de toda tribo, toda raça, toda língua, todos irmãos, aqueles que confessaram o Senhor como seu Salvador. Então essa porta ela está aberta, o convite está feito, essa porta não tem acepção de pessoas, a porta é o próprio Senhor Jesus Cristo, a porta está aberta, a porta do céu, a porta dessa nova Jerusalém, ela continua aberta até nesse momento. Então você, se você quiser fazer parte do céu, o convite é esse, venha, entre por essa porta chama-se Jesus Cristo de Nazaré, aquele que morreu por mim, aquele que morreu por você, para nos livrar do nosso pecado, para nos salvar da morte eterna. Então o céu é melhor, irmãos, porque essas portas estão abertas. Lá não tem acepção de pessoas. Todo povo, de toda raça, língua, nação, tribo, vão fazer parte dessa porta. Porque essa porta, irmãos, ela está aberta. Então, você que está aqui conosco hoje, que ainda
não é um cidadão do céu, essa porta está aberta. E é o convite que Jesus faz para você. Entre por essa porta. Venha por essa porta. Venha fazer parte do cidadão dos céus. Mas por que o céu, irmãos, ainda é melhor? Porque pensarmos sobre o céu, falarmos sobre o céu. Porque o céu é melhor, porque nessa nova Jerusalém, além dela estar aberta a todos, ela não está aberta a tudo. O céu é melhor, porque nessa nova Jerusalém, além dela estar aberta a todos, ela não está aberta a tudo. Veja aí o versículo 27. Nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os escritos no livro da vida do Cordeiro. As portas estarão abertas para todos, mas não está aberta a tudo. Hoje nós vivemos, irmãos, num contexto de igreja, que infelizmente tem muitas igrejas que fecham as portas para pessoas, mas abrem as portas para o pecado. Nós vivemos hoje num contexto, meus amados, que está aberto. Não aberto aquilo que é prazeroso ouvirmos. Então eu vou falar daquilo que traz prazer e que dá popularidade. Vou falar aquilo que vai massagear o ego, daquilo que me satisfaz. E isso não importa se está ou não em conformidade com a palavra do Senhor. Mas a Bíblia aqui, irmãos, nos mostra que nela nunca mais jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira. Então essas portas estão abertas para todos, mas não está aberta para tudo. Certa vez eu fui a um culto numa igreja e que, infelizmente, irmãos, mensagem não tinha. Apenas pegava-se um texto, um versículo, e aplicava esse versículo conforme a intenção daquela igreja. E aquela igreja, a sua intenção, irmãos, até quando a pessoa estava pregando, trazendo o texto, esse versículo, fugiu totalmente daqui do contexto. Totalmente. O texto dizia que quando Jacó dormiu, teve um sonho, e Jacó pegou uma pedra e fez travesseiro. E a pessoa chega e diz, olha, sabe por que Jacó é tão pobre, tão pobre? Veja que ele é tão pobre que nem travesseiro tinha, teve que pegar uma pedra. Mas tudo isso, sabe por quê? Porque ele não dava o dízimo. Nada a ver. Só que isso, irmãos, traz popularidade. Isso traz algo que era interessante para a igreja, para poder satisfazer e trazer para os seus ouvintes aquilo que eles queriam ouvir. E a igreja terá o seu objetivo alcançado. Mas essa nova Jerusalém, irmãos, ela não vai estar aberta a tudo. Apesar das portas estarem abertas, mas elas estarão fechadas para esse tipo de elementos, porque nem tudo vai estar lá. Porque a nova Jerusalém é um lugar santo, uma morada santa. Mas também, irmãos, por que o céu é melhor? Porque esta nova Jerusalém está plantada, edificada, construída, consolidada sobre o fundamento dos apóstolos. Veja aí o versículo 14.
A muralha da cidade tinha 12 fundamentos, e estavam sobre estes os 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Essa nova igreja que irá morar no céu, chamada aqui da Nova Jerusalém, não tem espaço para as falsas doutrinas, para falsos ensinos, para heresias. Faz parte desta cidade a doutrina dos apóstolos, a doutrina bíblica, o compromisso com a verdade. Hoje, muitas igrejas querem aplausos, querem popularidade, querem atrair pessoas, querem mensagem, mas ao gosto de cada um. Hoje, irmãos, é muito importante, quando nós formos uma igreja, que aquela igreja seja séria, tenha a palavra, que essa igreja esteja fundamentada na doutrina dos apóstolos. Porque, infelizmente, irmãos, a gente vê muitas igrejas hoje se intitulando cristã, evangélica, mas não está fundamentada pela palavra do Senhor. Porque é nessa doutrina que nós somos alimentados. É na doutrina, irmão, da palavra de Deus que nós crescemos. Mas, infelizmente, hoje, para obter aplausos, para poder ter uma igreja cheia, eu vou pregar qualquer coisa, contanto que as pessoas saiam daqui querendo voltar. Mas pregar a verdade, pregar essa doutrina, muitas vezes traz incômodo para nós, porque a gente não quer ouvir, não queremos escutar. Por isso que essa nova casa, essa nova Jerusalém, ela está fundamentada, ela está construída, consolidada, irmãos, sobre o fundamento dos apóstolos. Não tem lugar para heresia, não tem lugar para as falsas doutrinas, não terá. Por isso que o céu é melhor, por isso que o céu é bom, porque lá não vai ter falsas doutrinas, lá não vai ter heresias, lá não terá ninguém que venha trazer uma mensagem que não seja da parte de Deus. Hoje, em muitas igrejas querem aplausos, como a gente falou. Pessoas que querem, irmãos, popularidade. Muitas igrejas estão lotadas, cheias. Mas quando você vai analisar biblicamente, não tem palavra. Não tem ensinamento. Não tem uma base sólida da palavra do Senhor. Porque pregar a palavra do Senhor está ensinando a palavra do Senhor, doutrinando a palavra de Deus, muitas vezes vai de encontro àquilo que eu penso, daquilo que eu desejo. Então, para que eu ficar nessa igreja? Não. Vou procurar uma igreja que me satisfaça. Tem um bocado. Mas essa igreja, irmãos, quando o Senhor vir buscar a sua noiva, não estará lá. Porque a igreja verdadeira, ela é consolidada, ela está edificada sobre a doutrina dos apóstolos. Mas por que o céu ainda é melhor? Porque essa nova Jerusalém, ela tem espaço para todos aqueles que foram lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Há espaço para todos. Lá não vai ter placa assim, olhe, a porta está fechada porque não tem mais lugar. Tem espaço para todos que foram lavados e remidos no Cordeiro. E João, irmãos, no capítulo 15, no versículo 15 e 17, veja o que ele vai dizer. Aquele que falava comigo tinha por medida uma vara de ouro para medir a cidade, as suas portas e a sua muralha. Cidade com a vara de até 12.000 estádios. Seu comprimento, largura e altura são iguais. João aqui, irmão, está usando uma figura de linguagem. 12.000, quando ele fala assim de 12.000 estádios, significa 12.200 quilômetros. Mas o que João aqui está dizendo, de uma figura de linguagem, dizendo que tem lugar para todos. Então, assim, aquela ideia, não, que só 154 mil vão ser salvos, isso é balela, irmãos, não existe. Porque
para todos aqueles que foram lavados, remidos pelo sangue do Cordeiro, que confessaram ao Senhor Jesus Cristo, esse terá lugar lá no céu. Esse terá lugar lá no céu. A cidade é quadrangular. Nesta nova Jerusalém, seremos todos iguais. Lá, irmãos, não haverá bairro, mas ricos ou mais pobres. Além de ser uma cidade que tem espaço para todos, nessa nova cidade de Jerusalém, que é a igreja do Senhor, todos nós seremos iguais. Lá não vai ter casebre. Lá não vai ter, irmãos, lugares mais pobres, mais ricos, porque hoje nós classificamos as pessoas pelo lugar que ela mora, pelo aquilo que ela tem. Se ela é pobre, se ela é rica, ela mora em que bairro? Aí, dependendo do bairro, é uma pessoa mais pobre, aquele lugar é meio perigoso. O que é a palavra do Senhor aqui está nos dizendo? Que esta casa, essa nova Jerusalém, ela é igual. O tamanho é igual, largura é igual, o comprimento é igual, ela é quadrangular, ou seja, tudo igual. Todos. Não vai ter rico, não vai ter pobre, não vai ter cada macio ou assado, não. Vai ser tudo igual para a glória do Senhor, para a glória de Deus. Por que isso é melhor? Porque lá no céu, irmãos, teremos comunhão plena com Deus. Veja aí o versículo 4 do capítulo 22. Contemplarão a sua face, e numa sua fronte está o nome dele. Ou seja, estar com Deus todos os dias, sem interrupção de comunhão, contemplaremos face a face nosso Senhor. Quando nós pecamos, nós perdemos a comunhão com Deus. Meus irmãos, esse pecado que nos assola, que está dentro de nós, a nossa natureza pecaminosa. Quando nós pecamos, irmãos, é uma dor no nosso coração, porque a gente se afasta de Deus. Lá no Salmo 30, momento da vida de Davi, ele estava prosperando, mas teve um momento que seu coração começou a ficar contaminado. Como sabe qual foi o castigo de Deus? Deus virou a sua face para Davi. Quando nós pecamos, é como se Deus virasse seu rosto para a gente. Isso dói em nosso coração. Nós ferimos ao Senhor com os nossos pecados, com as nossas atitudes. Mas essa nova Jerusalém não vai ter isso. Vai ser a comunhão eterna com o Senhor, porque o pecado não vai estar lá. Nós não vamos mais ferir ou entristecer, dizemos assim, o coração do Senhor. Veremos o Senhor face a face. E por último, por que o céu é melhor? Porque lá no céu nós reinaremos com Cristo para sempre. Versículo 5 do capítulo 22. Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz, de candeia, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Então por que o céu é bom? Por aquilo que não vai estar lá. Por que o céu é bom? Por aquele que não vai estar lá. Por que o céu é bom? Porque vamos ter comunhão plena com Deus. Por que o céu é bom? Porque nós reinaremos com Deus. Por que o céu é bom? Porque a igreja do Senhor, ela vai ser bonita por fora, por dentro, não tem nada a esconder de ninguém. Por que o céu é bom? Porque o Senhor se faz presente, glorioso, majestoso. Por que o céu é bom? Porque tem espaço para todos. Por que o céu é bom? Porque as portas estão ainda abertas. E eu quero concluir dizendo o seguinte para vocês, que o céu é de verdade. O céu é de verdade, irmãos. Agora, existe a porta. Quem é a porta? Jesus. Olharmos para essa mesa e ver os elementos do sangue, do vinho e do pão, que é o sangue e o corpo de Cristo, é olhar para essa mesa, saber que Cristo, como Ele próprio disse, que Ele é o quê? Ele é o caminho, é a verdade e é a vida. Ninguém na face dessa terra pode ir ao Pai se não for através de Cristo.
Então o céu ele é real, ele existe. A porta de entrada para o céu é Cristo. A chave para entrar nesta porta e ir para o céu, meu irmão, a oportunidade que lhe Deus está hoje, você que está aqui, você que está nos ouvindo, que ainda não entregou a sua vida a Jesus, que não confessou, hoje é a noite, porque a porta continua aberta. Então entregue a sua vida, entre por essa porta, para que você seja cidadão do céu, porque só será cidadão do céu aqueles que foram lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, aqueles que confessaram a Cristo como Senhor e Salvador. E eu termino fazendo a seguinte pergunta: qual é a sua decisão? Qual a sua decisão? Você quer ir para o céu? Ou você vai ser vai estar naqueles grupos aonde não fará parte dos céus? A porta está aberta. Jesus faz o convite. Entre por essa porta. Seja um cidadão do céu. Para a igreja, eu digo que nós devemos nos santificarmos. Se santifiquem, meus irmãos. Busque mais o Senhor. Fuja do pecado. Porque lá no céu é um lugar santo. Santifique-se mais. Deseje o céu. Está sofrendo? A dor da alma está doendo? Lembre-se do céu. Lembre-se, Jesus vai voltar. E essa esperança, ela tem que ser essa verdade, ela tem que tomar conta do nosso coração, para que a gente possa suportar as aflições dessa vida, porque o céu, ele é bom, o céu, ele é maravilhoso e ele é verdadeiro para a glória de Deus. Feche seus olhos. Pai, eu quero te louvar, eu quero nesse momento glorificar o teu nome, Senhor, te render graças ao Senhor, te dizer muito obrigado. Obrigado porque através do teu sacrifício, Pai amado, de tudo aquilo que o Senhor passou, nós temos acesso à casa do Pai, à mansão celestial. Nós nessa casa temos segurança, nós temos paz. Ó Deus, essas portas ainda estão abertas. Então eu oro para aqueles que ainda, Senhor Deus, ainda não entenderam isso, não entregou a sua vida completamente, Senhor Jesus Cristo, a Ti, para que essas pessoas sejam de fato cidadãos dos céus. Ó Deus, ajuda, liberta, salva, transforma, faz, meu Deus, algo novo, escreve o nome deles no livro da vida. Ó Deus, mas também eu oro pela igreja, eu oro para aqueles que já confessaram, mas que está com a vida, Senhor Deus, muitas vezes está distante do Senhor. Deus, em nome de Jesus Cristo, traz libertação nesses corações, traz, Senhor Deus, uma vida de comunhão, uma vida de intimidade contigo, porque, Senhor Deus, o Senhor está às portas, o Senhor está voltando, está muito próximo dessa trombeta tocar, para o Senhor buscar a tua noiva, buscar a tua casa, para definitivamente nós morarmos com o Senhor lá no céu, para que tenhamos comunhão eternamente com o Pai. Nos ajude, Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe, irmãos. Obrigado, pastor André.